Há algo que não te ensinam quando amas, que nem todas as pessoas que entram na tua vida merecem ficar. E, no entanto, nos apegamos. Convencemo-nos de que soltar é uma forma de fracasso, quando, na realidade, é a maior demonstração de amor próprio que podemos oferecer a nós mesmos. Este vídeo é para ti, que continuas carregando alguém que não te escolheu com a mesma intensidade com que tu o fizeste. Hoje vamos falar disso. E faremos isso com a orientação de Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes que já pisou esta terra. Porque os seus ensinamentos não apenas curam a mente, também iluminam a alma. Há relações que não terminam pelo que aconteceu, mas pelo que nunca existiu. Respeito, reciprocidade, empatia. E quando a pessoa que tens diante de ti nunca te mereceu, não importa quanto amaste, quanto deste ou quanto esperaste. O verdadeiro ato de poder não é continuar lutando por quem não lutou por ti. É soltar com dignidade, com o coração limpo, com a consciência desperta. Porque quando soltas, deixas de carregar o que não era teu e começas a recuperar o que sempre foi, o teu valor. Soltar não é desamor, é a forma mais consciente de amor próprio. Mas não qualquer tipo de amor. O amor que nasce depois de olhar a tua ferida de frente. Depois de entender por que insistias em ficar onde nunca foste bem-vindo. Carl Jung dizia que o que negas te submete e o que aceitas te transforma. Soltar, neste caso, é aceitar que deste mais do que recebeste e que mereces uma vida emocional construída a partir da verdade. Chegaste até aqui não por acidente, mas porque a tua alma precisa entender algo. Que soltar não é perder, é recuperar, é deixar espaço, é render-se, não à tristeza, mas a uma verdade mais profunda. Porque há um momento em que amar já não é suficiente. Quando esse amor te quebra, te apaga, te faz sentir menos. E então a pergunta não é: vale a pena soltar? A pergunta é: por que continuas carregando quem não te vê? Este conteúdo vai te mudar. Não porque vamos te dar respostas simples, mas porque vamos tocar o mais profundo de ti. Vamos chegar onde outros não se atrevem. A tua sombra. Aquela parte de ti que continua amando com medo. Aquela parte que acredita que, se soltares, ficarás só. Mas a solidão mais dura não é a física. É a de estar acompanhado por alguém que não te merece e continuar ignorando a voz que, dentro de ti, grita: basta. Jung não escreveu para te explicar o amor, mas para te ajudar a compreender por que amas como amas. Ele sabia que cada relação é um espelho e que quem não te valoriza está te mostrando algo. Uma ferida que não curaste, uma dependência que não quiseste olhar, uma ideia distorcida do que acreditas merecer. E se hoje estás aqui, é porque chegou a hora de quebrar esse espelho. O verdadeiro crescimento não acontece quando tudo vai bem. Acontece quando algo se quebra e tu escolhes não tapá-lo com distrações, mas explorá-lo com consciência. Este vídeo vai te levar por esse caminho. O caminho do autoconhecimento, da reflexão e da libertação. Porque não vieste a esta vida para viver pela metade. Não vieste para perseguir ninguém. Vieste para te encontrar. Já te perguntaste alguma vez por que te custa tanto soltar quem nunca te escolheu com autenticidade? Por que sentes que continuar esperando é mais seguro do que aceitar que mereces algo melhor? A resposta está no teu inconsciente. Está na tua história. Está naquela parte de ti que precisa ser ouvida, não silenciada. A maioria das pessoas não carrega uma pessoa, carrega um símbolo, uma representação inconsciente de uma necessidade não satisfeita, um eco de abandono, uma tentativa de fechar um ciclo emocional antigo. Jung chamou isso de projeção. Projetas nos outros o que te falta dentro. E quando essa pessoa não responde como esperas, não apenas te dói, te destrói, mas não é culpa dela. É o teu chamado para despertar. Este conteúdo não será uma lista de conselhos. Será um espelho. Um que te mostrará com delicadeza, mas sem anestesia,
Por que continuas preso a alguém que já se foi emocionalmente há muito tempo? E mais ainda, porque o ato mais corajoso não é ficar tentando consertar o que não funcionou, mas dizer: hoje eu me solto. Por que me escolho? Vamos falar da sombra, esse território oculto que todos carregamos, e também da luz que nasce quando decides olhá-la sem medo. Quando aceitas que o que te doeu não foi a ausência dela, mas o teu abandono interno. Porque ninguém tem o poder de te destruir, exceto se tu entregares esse poder. Vamos mudar a narrativa. Não mais porque não me valorizou, mas porque eu não me valorizei enquanto tentava sustentar algo que me afundava. Essa mudança de pergunta é revolucionária. É o início da jornada que Jung chamou de processo de individuação. A experiência de voltar a ti para seres quem vieste a ser. Estás prestes a entender que não é covardia deixar ir. É coragem. É olhar o que dói, enfrentá-lo e tomar decisões com maturidade emocional. Porque continuar onde não te amam também é uma escolha. E tu mereces mais do que isso. Não por orgulho, por dignidade. Ao longo deste vídeo, vamos te guiar com ensinamentos reais, com palavras que não buscam impressionar, mas curar. Aqui não há promessas vazias. Há ferramentas, há verdade, há reflexão profunda. Porque este canal não existe para te entreter. Existe para te ajudar a reconstruir a tua alma, peça por peça. E se alguma vez te disseram que soltar é sinônimo de perder, hoje vais desaprendê-lo. Porque soltar é liberar energia. É fechar uma porta sem ressentimento. É dizer ao universo: estou pronto para o que mereço. E isso é um ato de amor. Lembra que, quando alguém não te merece, o que não está em jogo é o teu amor, mas a tua paz. E se o amor te arrasta para o sofrimento constante, então não é amor, é apego, é medo. É uma adição emocional que se disfarça de lealdade. Mas tu podes quebrar esse ciclo. Carl Jung nos ensinou que não há cura sem consciência. E não há consciência sem dor. Mas a dor bem enfrentada é poder, é clareza, é evolução. Este conteúdo não vai tirar a tua dor. Vai te ajudar a entendê-la, a atravessá-la, a transformá-la. Hoje vais te encontrar contigo. Não com a versão que se adapta para não perder ninguém, mas com a versão que escolhe a sua paz acima de qualquer relação que não a respeite. E quando o fizeres, sentirás algo incrível: leveza, liberdade, autenticidade. Vamos desconstruir as tuas crenças, mostrar-te, com exemplos reais e reflexões profundas, que não mereces mendigar carinho, nem implorar presença, nem viver pendente de uma validação que nunca chega. Mereces ou não mereces alguém? Essa não é a pergunta. A verdadeira é: quanto estás disposto a merecer-te a ti mesmo? Este vídeo é um convite ao renascer. Aquele momento em que deixas de te focar em quem te feriu e começas a focar-te em como podes deixar de te ferir permitindo que isso continue. Porque ninguém pode te tratar pior do que tu mesmo quando insistes em ficar onde já não há reciprocidade. Ao terminar este conteúdo, não serás a mesma pessoa. Garanto-te. Porque o que aprenderás aqui não é apenas uma lição para a tua mente, mas um despertar para a tua alma. Aprenderás a soltar sem ódio, a fechar ciclos com sabedoria e a caminhar com a cabeça erguida, não porque não doa, mas porque decidiste curar-te. Este canal é feito para ti, que amas profundamente, mas também mereces um amor profundo. Para ti, que choraste por alguém que não soube ver o teu valor. Para ti, que estás pronto para soltar, embora uma parte de ti ainda queira ficar. Este vídeo será o teu impulso, o teu sinal, o teu empurrão para o outro lado da história. Damos-te as boas-vindas ao início do fim, mas não do teu amor, e sim do autoabandono. Bem-vindo ao momento em que escolhes soltar, não porque se acabou o que sentias, mas porque começaste a sentir algo mais poderoso: respeito por ti.
E se ficares conosco até o final, vais descobrir o poder que há em ti, não o de quem consegue ser amado, mas o de quem já não precisa ser merecido, para começar a merecer-se a si mesmo. Soltar alguém que nunca te mereceu não é apenas um ato externo, é um processo interior profundo. Implica enfrentares-te a ti mesmo, aos teus vazios, aos teus apegos, àquela parte de ti que durante tanto tempo acreditou que o amor era sacrifício. Jung nos diz: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar a sua própria alma e apegar-te a quem te fere, a quem não te valida, a quem nunca te escolheu com firmeza. É uma forma de evasão. Mantens-te aí, não por amor ao outro, mas por medo de olhar para dentro. Quando alguém não te merece, tu sabes, mas há uma parte de ti que o justifica. O que diz? É que ele tem traumas, é que não sabe amar, é que eu posso mudá-lo. Essa parte, segundo Jung, é guiada por uma projeção inconsciente. Tu não estás vendo o outro como ele é, estás vendo o que precisas que ele seja. Estás projetando a tua carência de afeto, a tua necessidade de ser escolhido, a tua ferida de abandono. E quanto mais te apegas, mais longe estás de ti. Soltar é doloroso porque, na realidade, não estás soltando a pessoa, estás soltando uma ilusão. E romper uma ilusão é um luto interno profundo. Jung dizia que apenas aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. Ou seja, só quando deixamos de perseguir a ideia que criamos do outro, podemos começar a nos curar com a verdade. Porque a verdade não machuca, liberta. Exercício 1. Escreve numa folha, sem filtros, tudo o que deste nessa relação. O teu tempo, a tua energia, os teus sacrifícios, os teus silêncios. Depois, ao lado, anota tudo o que recebeste. Faz isso com brutal honestidade. Quando terminares, olha para esse papel e pergunta-te: por que continuo dando tanto em troca de tão pouco? Que parte de mim acredita que isso é o que mereço? Não julgues as tuas respostas, apenas escuta-as, porque aí começa o teu despertar. Muitos ficam por medo de estar sós, mas Jung afirmava que a solidão não vem de não ter pessoas ao teu redor, mas de não poder comunicar as coisas que parecem importantes para ti mesmo. E aí está a chave. Sentias-te visto nessa relação? Sentias-te ouvido, compreendido, valorizado? Se não, então já estavas só que ainda não tinhas percebido. O poder de soltar não se mede por quanto tempo resistes sem voltar. Mede-se pela profundidade com que decides recuperar a tua energia vital. Porque cada pensamento que retorna a quem te feriu é energia emocional que não estás usando para te reconstruires. Jung ensinou que onde a tua atenção vai, a tua energia flui. Se a tua atenção continua presa em quem nunca te mereceu, então a tua alma continua sequestrada por uma história que já terminou. Há uma resistência muito comum. Acreditar que soltar é render-se. Mas render-se à verdade não é fracasso, é evolução. Jung dizia que a renúncia não é fraqueza, mas força concentrada. Renúncias ao que não te pertence, não porque não sejas capaz de sustentá-lo, mas porque já não queres continuar traindo-te para manter algo que não é para ti. Exercício 2. Fecha os olhos durante 5 minutos. Visualiza essa pessoa diante de ti. Observa-a. Diz-lhe mentalmente tudo o que não conseguiste dizer. Depois repete em silêncio: hoje te deixo ir. Não porque te odeie, não porque não te ame, mas porque eu me escolho. Repete este exercício todas as noites durante uma semana. Não subestimes o poder simbólico de liberar emocionalmente desde o inconsciente. Quando alguém não te merece, a sua presença deixa uma marca de ansiedade, de insegurança, de vazio. E o grande erro é pensar que, se aguentares um pouco mais, se deres um pouco mais, as coisas mudarão. Mas Jung advertiu: as coisas às quais resistes persistem. Quanto mais te negas a ver que não te valorizam, mais forte se enraiza essa situação.
até que te quebra. Soltar é, em essência, um ato de amor pela tua sombra. Porque a tua sombra, a parte de ti que sente que não é suficiente, que acredita que se alguém se vai, é porque há algo errado contigo. Precisa que lhe digas: não te abandono mais. Não preciso mendigar amor para me validar. Jung explicava que integrar a sombra é a chave para a libertação emocional. Não se trata de eliminar o que dói, mas de compreender por que dói tanto. Exercício 3. Diante do espelho, olha-te durante 2 minutos completos. Observa os teus olhos, o teu rosto, as tuas emoções. Depois, diz em voz alta: já não me abandono por ninguém, sou suficiente. Faz isso todas as manhãs. O espelho não reflete apenas o teu corpo, reflete o teu nível de compromisso contigo mesmo. É uma ferramenta poderosa para reconfigurar a tua identidade interna. Às vezes, soltar não significa deixar de amar. Significa amar sem necessidade de possuir. Jung dizia que o amor não consiste em olhar um para o outro, mas em olhar juntos na mesma direção. Mas se tu olhas para a cura, para o crescimento, para a profundidade, e a outra pessoa olha para o ego, o controle ou a indiferença, então o amor se torna dor. Quem nunca te mereceu, nunca te escolheu desde a totalidade. Talvez te desejou, te usou, te admirou superficialmente. Mas merecer alguém é um ato profundo. Implica ver, cuidar, respeitar, compartilhar processos. Se isso nunca existiu, então não estás deixando algo valioso para trás. Estás deixando uma parte de ti presa numa história que não foi escrita com tinta real. Soltar não é esquecer, é aceitar. É deixar de acreditar que o passado possa ser diferente. Jung falava do eterno retorno do inconsciente. Repetirás as mesmas histórias até que tomes consciência. Por isso, quem não solta, repete. E quem repete, se desgasta, se adoece, se dissolve emocionalmente. Exercício 4. Escreve uma carta de despedida, não para enviar, apenas para soltar. Escreve tudo o que gostarias de fechar. Depois, queima-a. Observa como o fogo transforma o papel. Assim também podes transformar a tua história. Porque o inconsciente responde ao símbolo, e o fogo, em muitas tradições, é purificador. Uma das frases mais impactantes de Jung diz: não retenhas quem se afasta de ti. Assim, não chegará quem se aproxime com verdade. E embora pareça simples, é uma declaração profunda. Quantas oportunidades emocionais estás bloqueando por continuar preso a quem não te viu? Quantas partes de ti ainda seguem esperando ser reconhecidas por alguém que não tem a capacidade de o fazer? Soltar é escolher não voltar a te quebrares pela mesma pessoa. É dar-te conta de que, cada vez que voltaste, te abandonaste um pouco mais. E já não queres continuar te perdendo por alguém que nunca te encontrou realmente. Cada pessoa que não te mereceu cumpre uma função simbólica: mostrar-te o nível de amor que tens por ti mesmo. Não é um castigo, é um reflexo. E quando decides soltar com consciência, o reflexo muda. O nível de merecimento muda. E com ele, muda a tua vida. Jung escreveu que o encontro com um mesmo é o ato mais aterrador e mais belo ao qual o ser humano pode aspirar. E esse encontro, muitas vezes, ocorre logo após uma despedida. Justo quando te rompes, justo quando já não podes continuar fingindo que está tudo bem. Exercício 5. Pega numa folha e desenha uma linha vertical. À esquerda, escreve como eras antes de conhecer essa pessoa. À direita, escreve como és hoje. Não te foques no que perdeste. Olha o que ganhaste: consciência, resiliência, sensibilidade, clareza. Porque até as relações mais dolorosas trazem um presente. Só é preciso aprender a vê-lo. Soltar não é um dia, é um processo, é um renascer lento. Um recordar-te, uma e outra vez, que já não precisa ser escolhido por quem não soube ver a tua alma. É o início da tua maturidade emocional. O dia em que escolhes deixar de ser vítima para te tornares protagonista. E agora que estás aqui,
que chegaste a este ponto, quero fazer-te um convite. Se este vídeo te impactou, deixa nos comentários a frase: "Hoje me solto para voltar a mim". Que essa frase seja a tua declaração, a tua âncora, o teu primeiro passo para uma vida emocional mais consciente. Porque soltar não é o fim, é o começo da tua verdadeira história. Quando uma pessoa não te valoriza, a tua alma sabe, embora a tua mente o negue. E muitas vezes não é por ingenuidade, mas por esperança. Mas a esperança mal direcionada é veneno emocional. Mantém-te esperando o que não chegará, idealizando o que nunca existiu, justificando o que dói. Jung dizia que o inconsciente não distingue entre o que é real e o que é simbólico. Por isso, o apego a alguém que não te mereceu não apenas se sente como amor, grava-se como trauma. Um dos erros mais frequentes que cometemos é pensar que se dermos mais, finalmente nos verão. Mas essa dinâmica só te leva ao esgotamento emocional. Jung falava do puer aeternus, a criança eterna dentro do adulto, que busca ser amada incondicionalmente por figuras que não têm essa capacidade. E muitas vezes, ficas numa relação esperando que alguém desempenhe o papel que os teus pais não conseguiram desempenhar emocionalmente. Mas o outro não veio para te curar, veio para te mostrar o que ainda não curaste. A ferida de abandono é uma das mais profundas na alma humana. Não é algo que simplesmente se esquece ou se supera com uma frase motivacional. É um vazio silencioso que busca preencher-se com amor a qualquer preço. E esse preço, às vezes, é a tua dignidade. Jung ensinava que a verdadeira cura começa quando te tornas consciente da origem da dor. Não basta soltar o outro. Tens que te resgatar da tua história inacabada. Soltar não é desconectar-te das tuas emoções. É deixar de te machucar com elas. É saber que podes continuar amando à distância, desde a liberdade, desde a consciência de que nem toda conexão deve ser mantida viva para ser significativa. Às vezes, o maior ato de respeito pelo que viveste é deixá-lo ir sem rancor. Há relações que, embora não tenham sido recíprocas, te marcaram, porque te mostraram até onde eras capaz de amar, mas também até onde eras capaz de te esquecer de ti. E quando essa balança se inclina demasiado para o outro, a tua alma começa a gritar em silêncio. Essa voz, que não sabias como ouvir, é a que agora deves atender. Há uma frase que deverias lembrar cada vez que duvidas: não fico onde não posso crescer. Porque o amor não é uma jaula, nem um sacrifício perpétuo, nem uma guerra por sobreviver emocionalmente. O amor é expansão. E se te estão encolhendo, limitando ou apagando, então já não é amor, é medo disfarçado. Carl Jung falava do processo de individuação como a jornada para a totalidade. E não podes alcançar a totalidade se a tua energia está atada a alguém que não vê o teu valor, porque essa atadura é uma distração. Mantém-te girando num ciclo de repetição emocional, acreditando que um dia mudará o que, no fundo, sabes que não vai mudar. Às vezes, o problema não é a relação, mas a baixa autoestima que te fez acreditar que isso era suficiente. E este ponto é delicado, mas crucial. Porque se não o vês com clareza, vais repeti-lo. Não com a mesma pessoa, mas com alguém semelhante. Jung advertia que tudo o que não se torna consciente se manifesta como destino. E tu não estás destinado a sofrer. Estás destinado a despertar. A pessoa que nunca te mereceu muitas vezes continua rondando na tua mente como se fosse insubstituível. Mas o que a faz persistente não é a sua presença, é a tua narrativa, a forma como interpretaste o que viveste. Quando reescreves essa história com maturidade, não para culpar, mas para compreender, algo muda dentro de ti. Libertaste da história e também do personagem que foste nela. Há amores que doem mais pelo que imaginaste do que pelo que realmente foram. Porque quando alguém não te valida, tu preenches os espaços vazios com esperança, com ilusão, com potencial.
E esse potencial é o que te mantém preso. Mas o amor saudável não se baseia no que poderia ser, constrói-se com o que realmente é. Uma relação que te faz duvidar do teu valor não é uma relação, é uma repetição do teu trauma. E isso não é casualidade. O inconsciente não escolhe por acaso. Jung deixou claro que atraímos as pessoas que podem nos mostrar as nossas feridas, mas isso não significa que devemos ficar com elas. Às vezes, o mais corajoso é agradecer a lição e partir. Não tens que odiar para soltar. Não tens que te fechar ao amor. Só precisas deixar de te abandonar. E cada vez que te traíres para agradar, para manter alguém ao teu lado, estás dizendo ao teu criança interior: as tuas necessidades não importam. Mas tu podes mudar essa mensagem. Podes dizer-lhe: já não me deixo para cuidar dos outros. Este momento da tua vida pode ser o teu ponto de ruptura ou o teu ponto de renascimento. Tudo depende de como decidas olhá-lo. Se continuares a vê-lo como uma tragédia, continuarás carregando culpa, tristeza, rancor. Mas se o vires como uma transição, como um limiar para uma nova versão de ti, então a dor se torna um mestre. Soltar alguém que não te mereceu é dar-te a permissão de voltar a ti, de te reencontrares com tudo o que deixaste em pausa por esperar alguém que nunca chegou por completo. Porque estar fisicamente não é suficiente. Mereces uma presença emocional, espiritual e genuína. E tu tens o poder de começar a atrair isso quando deixas de insistir no que não foi. É muito comum apegar-se desde a crença de que ninguém me vai amar como essa pessoa. Mas a verdade é que ninguém te vai amar melhor do que tu quando aprenderes a fazê-lo. Porque quando te tratas com amor, começas a selecionar com mais sabedoria. Já não escolhes desde a carência, escolhes desde a plenitude. Muitas pessoas temem fechar ciclos porque não sabem quem serão depois. Mas a beleza do processo está em que não tens que saber. Só tens que confiar que soltar o que não te faz bem vem sempre um passo para uma versão mais íntegra de ti. E essa versão já te está esperando. Talvez o mais difícil de todo este caminho não seja dizer adeus ao outro, mas dizer a ti: perdoa-me por não me ter escolhido antes. Porque aí é onde está a ferida verdadeira. Nos anos, meses ou dias em que tu sabias que não era justo, mas mesmo assim ficaste. Mas também aí começa a redenção, quando decides que já não te vais trair mais. O mais revolucionário que podes fazer por ti não é vingar-te, nem ter a última palavra. É curar-te. Porque a cura não apenas te liberta a ti, também interrompe a cadeia de repetição emocional que possivelmente vinhas carregando desde a tua infância. E isso é um ato de poder ancestral. Em cada vínculo que não funcionou, há uma mensagem. E em cada despedida, há uma oportunidade. Carl Jung ensinava que as crises não se resolvem evitando o conflito, mas atravessando-o. E isso é o que estás fazendo hoje. Atravessar, sentir, crescer. O que agora parece perda, em alguns meses será clareza. O que hoje te faz chorar, um dia será o teu maior testemunho de força. Não porque deixaste de amar, mas porque escolheste amar-te mais. E ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar-te esse aprendizado. Não tens que ter tudo resolvido. Não precisas sentir-te pronto. Só precisas dar o passo, embora doa, embora tenhas medo. Porque quando decides avançar com a alma partida, mas com a decisão firme, já não estás agindo desde a ferida, estás agindo desde o poder. E esse poder não se trata de controlar nada. Trata-se de te escolheres. Apesar de tudo, mesmo quando o coração quiser voltar, mesmo quando a nostalgia bater forte, porque tu não és o teu desejo, és a tua escolha. E a tua escolha pode curar a tua história. Soltar quem nunca te mereceu não é uma perda, é uma vitória espiritual. Porque te liberta do papel de mendigo emocional para te tornares autor da tua própria narrativa. Desde a visão de Carl Jung, deixar para trás um vínculo não recíproco
É cortar com a projeção inconsciente que colocou o outro no lugar de salvador. Jung explicava que projetamos o que não queremos ver em nós mesmos. E se projetamos necessidade, dor e abandono, acabamos presos em relações que apenas confirmam essa ferida. Freud falava da compulsão à repetição, essa compulsão inconsciente que nos faz buscar, uma e outra vez, o mesmo tipo de vínculos falhados na esperança de que, desta vez, o desfecho seja diferente. Mas a esperança mal direcionada torna-se prisão. E tu não vieste para repetir padrões, vieste para quebrá-los, para transformá-los em consciência, em poder, em liberdade emocional. Erich Fromm, no seu livro A Arte de Amar, diferenciava o amor maduro do amor infantil. O primeiro diz: amo-te porque te escolho. O segundo: amo-te porque preciso de ti. Quando te custa soltar quem não te mereceu, provavelmente estás preso num amor infantil, condicionado pelo medo de estar só, pelo temor de voltar ao vazio. Mas o vazio não é teu inimigo, é teu mestre. Viktor Frankl dizia que, quando já não podemos mudar uma situação, somos desafiados a mudar-nos a nós mesmos. Tu não podes mudar quem não soube dar-te o teu lugar, mas podes mudar a tua decisão de continuar esperando-o. Podes deixar de adiar a tua vida em nome de um vínculo que, embora te tenha marcado, não te sustentou. Adler, desde a psicologia individual, afirmava que cada comportamento humano é dirigido por um objetivo de vida. Se continuas preso a uma relação que te prejudicou, é porque, consciente ou não, definiste a tua identidade em torno do sofrimento. Mas isso não é o teu destino. Isso é uma programação que podes desativar. O teu objetivo de vida pode começar a construir-se a partir da autoestima, não do sacrifício. Jung convida-nos a ver cada relação como uma oportunidade de olhar para dentro. Não para ficares preso na análise, mas para entender que parte de ti ainda não foi resgatada. Soltar quem não te mereceu é também deixar de alimentar a narrativa de não sou suficiente. Porque quem não te viu não define o teu valor. Apenas revela a sua própria cegueira emocional. Em psicoterapia, fala-se muito do guião de vida, esse conjunto de crenças que herdamos, que repetimos sem saber, que agimos como se fossem leis invisíveis. Se na tua história interna há um guião que diz que tens que aguentar, que amar é sofrer, que há que dar até te esvaziares, então soltar será um ato revolucionário. Quebrar esse guião pode mudar toda a tua existência. Muitos terapeutas concordam que a base do sofrimento humano não está na dor em si, mas na negação da dor. Ou seja, sofrerás muito mais tentando evitar o evidente do que enfrentando a verdade. E a verdade, por mais dura que seja, é sempre o ponto de partida para a cura. Soltar não é fugir. É assumir que esse lugar, por mais que tenhas tentado, nunca foi o teu lar emocional. Martínez de Heger, desde a filosofia existencial, ensinava que o ser humano vive fugindo de si mesmo. Distrai-se com relações, com metas, com a validação externa, com o que lhe impede de olhar para a sua existência com autenticidade. E muitas vezes, a pessoa que não te merece torna-se o teu esconderijo favorito. Porque, enquanto pensas nela, evitas pensar em ti. Mas isso tem que acabar. Num nível profundo, o que não pode soltar não é o outro, é a versão de ti que vivia esperando, que sonhava em ser vista, que depositou noutra pessoa o poder de te salvar do teu próprio vazio. Mas ninguém está obrigado a salvar-te. Só tu podes entrar nesse abismo, iluminá-lo e reconstruir-te a partir daí. As ideias de Carl Rogers sobre a aceitação incondicional têm uma lição-chave. Não podes construir vínculos saudáveis se antes não aprenderes a aceitar todas as tuas partes, mesmo as que foram ignoradas, traídas ou feridas. O problema não é que o outro tenha deixado de te amar. O problema é que tu continuas a abandonar-te cada vez que pensas que mereces menos do que dás. O apego não é amor. É uma distorção do amor causada pelo medo. John Bowlby,
pai da teoria do apego, explicou como as nossas primeiras relações moldam a nossa capacidade de nos vincularmos. E se cresceste sem te sentires realmente seguro ou amado, é provável que agora confundas intensidade com conexão. Mas alguém que não te mereceu não é alguém que amou com profundidade, é alguém que alimentou as tuas inseguranças. O verdadeiro amor, dizia Fromm, requer liberdade, mas quem não te mereceu provavelmente não te deixou ser livre, não te deixou expressar-te sem medo, não te deu espaço para florescer, e se não floresceste, então não foi amor. Foi um campo seco, onde tu colocaste todas as sementes, mas nunca recebeste água. Uma pessoa que não te mereceu te ensinou algo valioso, a não implorar pelo que deveriam oferecer de graça, porque o amor não se força, não se exige, não se pede de joelhos. Se tens que sacrificar a tua autoestima para sustentar um vínculo, esse vínculo não é lar, é prisão. Muitos terapeutas trabalham com o síndrome do impostor emocional. Sentir que, se alguém te deixa, é porque no fundo, tu não valias o suficiente. Mas isso é falso. Que alguém não tenha sabido valorizar-te não significa que não eras valioso. Apenas que essa pessoa não tinha a maturidade emocional para te ver. O ego diz-te: se me esforçar um pouco mais, ele vai me escolher. Mas a alma diz-te: não precisas te esforçar para ser amado com autenticidade. Jung resumia assim: o privilégio de uma vida é tornares-te quem realmente és. E tu não podes tornar-te quem és se estás preso na espera de alguém que não se tornou no que prometeu ser. Desde a perspectiva da psicologia transpessoal, toda ruptura emocional é um chamado da alma para um nível superior de consciência. Não estás perdendo alguém. Estás te libertando de uma frequência emocional que já não combina contigo. E se permitires, esta experiência pode tornar-se o teu despertar mais poderoso. A psicologia sistêmica também nos lembra que, quando escolhes curar uma relação que não funcionou, estás curando gerações. Estás cortando padrões familiares. Estás dizendo ao universo: aqui para o sofrimento herdado. Aqui começa uma nova forma de amar. Quando alguém não te merece, e mesmo assim, tu te entregas, estás agindo desde uma ferida, não desde a tua verdade. E o que nasce desde a ferida só pode te dar duas coisas: mais dor ou mais consciência. Tu decides qual escolhes. Tu decides se fazes dessa experiência uma cicatriz ou uma nova raiz. É preciso muita coragem para soltar sem ódio, para dizer: embora não me tenhas dado o que mereço, eu escolho não me tornar numa versão ressentida de mim mesmo. E essa coragem não é para qualquer um, mas tu a tens, porque chegaste até aqui, porque estás disposto a olhar para dentro. As ensinanças de Jung são claras. Quem não te merece, ativa uma sombra que devias olhar. Não para mudar o outro, mas para mudar a tua relação contigo. Porque se tu te vês completo, deixarás de procurar nos outros o que já vive dentro de ti. Soltar quem não te escolheu é voltar a escolher-te. Não uma vez, todos os dias. Cada pensamento, cada silêncio. É reconstruir a tua identidade, não desde a ausência do outro, mas desde a tua presença interna, desde o amor que não se vai. A tua alma sabe. Cada vez que ignoras a tua intuição para continuar apegado a uma relação que te dói, estás te apagando um pouco mais. Mas basta uma decisão firme, até aqui, para começares a te acender de novo. E esse fogo, uma vez que começa, ninguém o apaga. Estás mais perto do que nunca de recuperar o teu poder. Não por esquecer o outro, mas por te lembrares de ti. Não por fechar uma etapa, mas por te abrires a uma nova vida. E não por deixares de amar, mas por amares com mais consciência, mais profundidade, mais verdade. A alma não se liberta com gritos nem vinganças. Liberta-se com compreensão, com autocompaixão, com decisões alinhadas à tua verdade mais profunda. E se a tua verdade já não vibra com o que essa pessoa representa, então a tua alma está pronta, pronta para soltar,
pronta para renascer. Não vieste a esta vida para provar o teu valor a ninguém. Vieste para te lembrares dele. Vieste para caminhar de cabeça erguida, mesmo depois de teres amado com a alma alguém que não te escolheu com a mesma intensidade. Vieste para deixar de olhar para trás com nostalgia e começar a olhar para dentro com poder. Porque tu não és a pessoa que foi ignorada. És a pessoa que decidiu deixar de se ignorar. Cada lágrima que derramaste por alguém que não soube te ver é agora combustível para o teu despertar. Chega de correntes disfarçadas de amor. Chega de migalhas emocionais decoradas com promessas. Hoje entendes que mereces um amor sem meios termos, sem dúvidas, sem duplicidades. Mas, para recebê-lo, primeiro deves tornar-te tu nesse amor inquebrável que já não se conforma com o mínimo. Não precisas que ninguém te devolva nada, porque tudo o que deste com sinceridade foi uma expressão da tua grandeza, não um erro. Não te arrependas de ter amado. Arrepende-te apenas se alguma vez te abandonaste por sustentar quem não tinha intenção de ficar. Mas mesmo disso, hoje podes te redimir. Porque nunca é tarde para voltar para casa. A liberdade emocional não começa quando a outra pessoa desaparece da tua vida, mas quando tu escolhes fechar essa história sem esperar um pedido de desculpas, sem buscar vingança, sem implorar atenção. Começa quando te levantas um dia e decides que o que te espera é muito maior do que o que perdeste. Começa agora. Não estás aqui por acidente. Estás aqui porque uma parte de ti está pronta para deixar de arrastar esse nome como uma cruz. Porque chegou o momento de abrir os olhos, de respirar fundo e dizer: até aqui. Já não fico onde não sou amado com clareza. Hoje, recupero-me. E nessa frase, começa uma nova vida. Fizeram-te acreditar que ser forte é não chorar, não voltar a cair, não sentir. Mas ser forte é outra coisa. É ter a coragem de olhar a tua ferida sem anestesia e, mesmo assim, decidir avançar. É ter o valor de dizer adeus, não porque não doa, mas porque finalmente entendes que mereces mais do que um amor incompleto. Então, se este vídeo ressoou contigo, se sentes que tocou uma fibra profunda, deixa nos comentários a frase: hoje começo a minha liberdade emocional. Escreve essa frase como um pacto contigo, como uma promessa, como um lembrete de que não estás aqui para sobreviver a vínculos que te apagam, mas para construir relações que te acendam. E se ainda duvidas, se ainda sentes que soltar é demasiado, pergunta-te isto: o que me espera se ficar? Quantas vezes mais vou sacrificar a minha paz para não perder alguém que já se perdeu a si mesmo? Quanto tempo mais quero continuar negociando o meu valor com alguém que nunca o entendeu? Estamos chegando ao fim desta parte, mas apenas para entrar no mais poderoso deste vídeo, a história. Porque entendemos que às vezes não basta a teoria. Precisas te ver refletido. Precisas saber que alguém viveu algo semelhante e conseguiu transformá-lo. Que sim, é possível. Que sim, há saída. E que tu também podes ser esse protagonista. Prepara-te para o que vem. Porque agora vais ouvir uma história escrita desde a alma, onde as ensinanças de Jung ganham vida. Uma história que poderia ser a tua. Uma história que não busca te entreter, mas te ajudar a te encontrares. Porque sabedoria da alma. Não faz conteúdo para preencher o tempo. Fazemos para mudar vidas. E a próxima história pode mudar a tua. Não soube quando foi exatamente que tudo se quebrou. Não houve uma briga forte, nem um adeus dramático. Apenas um silêncio cada vez mais longo, um interesse cada vez mais ausente e um amor que se desfazia em pequenas renúncias diárias. A Daniel o foram deixando sem o deixar. E isso foi o que mais lhe doeu. Ela costumava olhá-lo como se ele fosse o lugar onde sempre poderia voltar. Mas um dia, sem aviso, deixou de o fazer. E embora continuasse ao seu lado, já não estava. A sua presença tornou-se uma ausência maquiada.
A sua voz transformou-se numa resposta automática e os seus olhos já não o procuravam. Daniel sentia, mas não sabia como nomeá-lo. Durante semanas, agarrou-se à ideia de que era apenas uma fase, que se ele mudasse, se esforçasse mais, se voltasse a ser o de antes, ela voltaria a olhá-lo como antes. Então tentou tudo, mais detalhes, mais paciência, mais compreensão. Mas nada mudou, porque o amor, quando se vai em silêncio, não responde a gritos desesperados. Numa tarde, ela simplesmente disse: "Já não sinto o mesmo." Não o fez com raiva. Disse-o como quem se liberta. Daniel sentiu o corpo paralisar. O ar tornou-se denso. As paredes do apartamento, testemunhas de tantos momentos, pareciam agora zombar da sua solidão. Não soube o que responder. Apenas assentiu. E viu como ela pegava o casaco, fechava a porta e levava consigo metade do seu mundo. Os dias seguintes foram uma mistura de raiva, negação, tristeza e um desejo incontrolável de que ela voltasse. Mas ela não voltou. E o que mais o golpeava não era a sua ausência, mas a ideia de que, talvez, ela nunca tivesse estado realmente. Que ele amou mais, deu mais, sonhou mais. Que se agarrou a uma versão dela que talvez só existisse na sua mente. Numa madrugada, depois de chorar em silêncio, Daniel abriu o computador e escreveu no buscador: "Por que me custa soltar alguém que não me amou igual?" Entre os resultados, apareceu um texto que falava de Carl Jung e as projeções. Começou a ler sem saber que esse momento marcaria o início do seu despertar. Descobriu que, segundo Jung, muitas vezes nos apaixonamos pelo que projetamos, não pelo que o outro realmente é. Buscamos, inconscientemente, preencher vazios antigos, fechar feridas não curadas. E entendeu algo que lhe partiu a alma. Talvez não estivesse apaixonado por ela, mas pelo que ela representava. Desde esse dia, Daniel começou a ler com obsessão tudo o que encontrava de Jung. Sentia-se exposto, desarmado, mas também, pela primeira vez, compreendido. Entendia que o seu apego não era amor verdadeiro, mas a expressão de uma parte de si que gritava por ser vista, cuidada, amada por ele mesmo. Recordou a sua mãe, sempre distante, sempre ocupada. Recordou os seus esforços infantis para chamar-a na atenção, para ser suficiente. Recordou como, desde pequeno, confundiu amor com esforço e como, ao crescer, repetiu essa fórmula com cada parceiro. E agora, por fim, via o padrão. Começou terapia. No início não falava muito, mas depois tudo se derramou. Chorou por coisas que achava ter esquecido. Chorou por essa versão de si que sempre esperava ser escolhida. E pouco a pouco começou a curar-se. Não dela, mas de si mesmo. De tudo o que se exigira para merecer um amor que, na realidade, nunca esteve disponível. Um dia, o seu terapeuta lhe disse: "Não estás soltando ela, estás soltando a criança que foste, que ainda acredita que deve fazer malabarismos para ser amada." Daniel ficou em silêncio. Essa frase cravou-se como um raio. E aí entendeu que soltar era muito mais do que esquecer alguém. Era reescrever a sua história emocional. Voltou a escrever. Cada noite, enchia páginas de cartas que nunca enviaria. Não para ela, para si mesmo. Para a sua versão partida. Para o adolescente que temia a rejeição. Para o adulto que aprendeu a fingir que não doía. Cada palavra era um abraço. Cada folha, um ato de redenção. Também voltou a caminhar por lugares que evitava. Sentava-se no banco do parque onde costumava esperá-la. E agora, em vez de imaginá-la regressando, imaginava-se a si mesmo chegando. Com calma, com firmeza, com dignidade. E embora doesse, era uma dor limpa, uma dor que curava. Aprendeu a não a odiar, porque entendeu que ela apenas ativou o que já estava dentro dele. Ela não o feriu, refletiu-o, espelhou-o, e ao fazê-lo, obrigou-o a olhar-se com brutal honestidade, a ver quantas vezes se abandonara por manter alguém mais,
começou a encontrar-se em pequenos detalhes, no café que agora tomava com prazer, sem pressa, nos livros sublinhados não para entendê-la a ela, mas para compreender-se a ele, nos silêncios que já não eram angústia, mas descanso, nas canções que antes doíam e que agora soavam como uma despedida digna. Num dia qualquer, sem planejar, deixou de pensar nela. Não foi uma decisão, foi um sintoma de algo maior. Já não a precisava como símbolo do que buscava, porque já não buscava fora. Começava, por fim, a habitar-se. Jung dizia que o encontro com o mesmo é o ato mais temido e mais libertador. Daniel entendia agora. Não foi o abandono dela que o mudou. Foi a sua decisão de não continuar a abandonar-se. Passaram os meses. Não voltou a amar ainda, mas já não tinha pressa. Porque o mais importante já acontecera. Reconciliara-se consigo mesmo. E sabia que o próximo amor, se chegasse, o encontraria inteiro. Já não ofereceria pedaços. Já não pediria permissão para ser ele. Numa tarde ensolarada, cruzou-se com ela numa livraria. Cumprimentaram-se, sorriram. Ela olhou-o com estranheza. "Estás diferente", disse, e ele apenas respondeu: "Estou em paz." Não o disse como uma declaração de poder. Disse-o como quem realmente regressara à casa. Ao sair, não sentiu tristeza. Sentiu gratidão. Porque, no fundo, sabia que essa despedida fora o início. Não de uma nova relação, mas de uma nova vida. E assim, sem rancores, sem nostalgias, sem contas pendentes, Daniel foi caminhando, sabendo que já não era o mesmo. Porque agora sabia que soltar não é perder. É escolher-se. É deixar de viver mendigando o que tu podes dar-te. E pela primeira vez, compreendeu uma verdade simples e profunda. Ela nunca o mereceu, mas ele sim se merecia a si mesmo. A história de Daniel não é apenas uma narrativa pessoal. É o retrato de um processo que muitos estão atravessando sem saber. O luto por uma relação que não foi o que esperavas pode parecer um drama romântico mais. Mas, desde uma perspectiva terapêutica, é o momento mais fértil para iniciar um despertar profundo. Carl Jung definiu isso como o limiar da individuação. E esse momento onde a vida te obriga a deixar de buscar fora o que só podes fazer dentro. Desde o primeiro abandono silencioso, até o dia em que Daniel se olhou ao espelho com paz, o que se viveu foi uma morte simbólica. A morte do eu que esperava ser salvo. Da versão de si mesmo que acreditava que, para merecer amor, devia sacrificar-se. Jung dizia que o privilégio de toda a vida é tornar-se quem realmente és. Mas não podes tornar-te quem és se ainda estás preso na imagem que outro projetou sobre ti. A nível emocional, o que Daniel sentiu nos primeiros dias é o que se conhece como dor narcisista. Esse golpe ao ego que não se explica apenas pela perda do outro, mas pela fratura da identidade que construíste ao lado de alguém que, talvez, só estivesse de passagem. É devastador porque não dói apenas a sua ausência, dói a identidade que construíste ao lado de alguém que, talvez, só estava de passagem. Quando Daniel começa a ler Jung e se encontra com o conceito de projeção, ocorre algo chave. Começa a separar a pessoa real da imagem que ele idealizara. Isso é terapeuticamente essencial. Porque muitas vezes não estás soltando um ser humano, estás soltando uma fantasia. E até que não faças essa distinção, vives preso numa prisão emocional construída por ti mesmo. O processo de individuação que Daniel atravessa é doloroso porque o obriga a desfazer as suas defesas. A olhar para dentro. A assumir que não foi só ela quem falhou, mas também ele, que não soube cuidar-se. Este momento de autorresponsabilidade não é para culpar-se, mas para recuperar o poder. Porque quando entendes a tua parte, deixas de repeti-la em novas relações. Desde a terapia de trauma, sabe-se que a maioria das reações desproporcionadas à rejeição vem de feridas emocionais não resolvidas na infância. E isso é exatamente o que se ativa em Daniel. A rejeição dela é o eco de um abandono anterior. Por isso dói tanto, por isso paralisa, por isso parece o fim do mundo. O seu regresso à lembrança da sua mãe é vital. Porque muitas vezes buscamos nos nossos parceiros a reparação do que não obtivemos dos nossos pais. Esta é uma das ideias centrais de Jung.
Tudo o que não se integra, projeta-se. Daniel não precisava dela. Precisava curar a sua relação com o afeto, com a pertença, com a sensação de ser digno sem ter que se esforçar até ao cansaço. O momento em que decide iniciar terapia é uma ruptura com a sua antiga identidade. Já não quer entender apenas com a mente. Quer viver desde a alma. Quer deixar de repetir. Quer reconstruir. Este passo, embora externo, é profundamente simbólico. Representa o início da jornada do herói, do adulto que deixa de fugir da sua sombra para começar a integrá-la. Quando o seu terapeuta lhe fala da criança interior, está devolvendo-lhe uma verdade esquecida, que o abandono mais doloroso não foi o da sua ex-parceira, foi o seu próprio. Porque em cada decisão que tomou para manter a relação, houve uma parte de si que teve que se calar, resignar-se, anular-se. E essa parte não é a que há que superar, é a que há que resgatar. O ato de escrever cartas, de ir ao parque, de se reconectar com a sua história sem ela, são formas concretas de ressignificar a sua dor. Em psicoterapia, estes são recursos poderosos. Não são rituais simbólicos vazios. São mecanismos que o inconsciente entende, porque quando repete cenas desde um lugar novo, já não és a vítima, és o autor. A narrativa de Daniel muda, e com ela, muda a sua identidade. Passa de ser o homem que foi deixado para o homem que escolheu não se abandonar mais. Esta mudança não é menor. Em terapia, trabalhar a narrativa é essencial. Porque o modo como te contas a tua história molda a tua percepção, as tuas decisões e as tuas emoções. A figura dela também muda na sua mente. Já não é a mulher idealizada, a oportunidade perdida, o amor que não foi. É agora uma figura iniciadora. A alma, como dizia Jung, empurra-nos para o crescimento mesmo através da dor. E muitas vezes faz isso usando pessoas que parecem ter vindo só para nos ferir, mas que na realidade vieram para nos mostrar a nossa ferida. Quando Daniel entende que não precisa odiá-la, está acedendo a um nível superior de consciência emocional. Porque o ódio apenas mantém o vínculo vivo na sombra. Apenas perpetua a dependência, mas agora disfarçada de ressentimento. Perdoar não é justificar o que aconteceu. É liberar a energia presa na espera, na culpa, na dor. A sua transformação não ocorre porque alguém chega para salvá-lo. Ocorre porque ele mesmo decide ser o refúgio que tanto buscou. E isso, em psicologia profunda, é o verdadeiro encerramento do luto. Não quando deixas de chorar, mas quando já não choras por alguém, mas por tudo o que estiveste disposto a tolerar. O símbolo do espelho é chave. Quando Daniel se olha e por fim se reconhece, está integrando o arquétipo do si mesmo. Essa totalidade que Jung descreve como a união entre a consciência e o inconsciente. Já não precisa ser perfeito. Só precisa ser honesto com o que sente, com o que é, com o que deseja construir. O reencontro casual com ela não é apenas uma cena anedótica. É a validação do seu processo. Porque já não treme, já não espera, já não implora. Apenas se despede com paz. E isso é mais poderoso do que qualquer reconciliação. Porque a verdadeira reconciliação é contigo. Naquela última frase, estou em paz, não há orgulho. Há maturidade. Há verdade. Há uma decisão de não voltar atrás, de não implorar ao passado que regresse, de abrir os braços a um presente onde o amor já não seja uma forma de dor, mas uma expressão de expansão. A história de Daniel ensina-nos que soltar quem não te mereceu não é o clímax do sofrimento, é o início da transformação. Porque por trás de cada abandono há uma oportunidade de te escolheres, de te ouvires, de reconstruires o teu mundo desde dentro com bases sólidas, com amor próprio real. E desde a perspectiva junguiana, a jornada de Daniel é um descenso ao submundo simbólico, onde perdeu a sua imagem idealizada, onde enfrentou a sua sombra, onde rompeu com a sua história, e depois emergiu, não como uma versão perfeita, mas como uma versão autêntica. No silêncio da sua nova vida, Daniel já não busca ruído, busca verdade. Já não quer intensidade vazia, quer paz genuína.
porque entendeu que não é mais forte quem aguenta, mas quem se escolhe quando ninguém mais o faz. E essa lição vale toda uma vida. O que é que te dói realmente? A ausência dessa pessoa? Ou a forma como te esqueceste de ti enquanto tentavas que ela ficasse? Não será que o mais difícil não é soltar o outro, mas deixar ir a versão de ti que não sabia viver sem a sua aprovação? Até quando vais continuar a acreditar que ser amado é questão de sacrifício? Quem te ensinou que o amor dói? E por que ainda o estás repetindo? E se o que perdeste não foi amor, mas dependência? Não seria então que o que hoje chamas dor é, na realidade, a tua liberdade começando a manifestar-se? Já notaste como te tratas quando te ignoram? És compassivo contigo? Ou te castigas por não teres sido suficiente? Percebes que, em cada tentativa de reter quem não te mereceu, estavas te soltando a ti mesmo? E não achas que já é momento de fazer o contrário? Até quando vais colocar a tua paz emocional nas mãos de outros? Acreditas realmente que o que mereces é esperar migalhas quando nasceste para viver em abundância emocional? Que parte de ti ainda tem medo de fechar a porta? E se essa parte não precisar de mais argumentos, mas do teu abraço? Poderias começar a amar-te hoje como alguma vez sonhaste que outro o fizesse? Serias capaz de te dar esse amor sem esperar permissão? Se hoje pudesses escolher entre continuar esperando que regresse ou começar a reconstruir-te, o que escolherias? Sabias que essa escolha não depende do que ele ou ela faça, mas do que tu decidas a partir deste momento. Se a tua vida já não girasse mais em torno do que perdeste, mas em torno do que podes criar a partir de agora, estás disposto a soltar não apenas essa pessoa, mas a história que usaste para justificar ficar onde não te valorizavam? Já te olhaste ao espelho ultimamente? Reconheceste-te ou apenas viste uma versão tua ferida, esperando ser validada? O que aconteceria se hoje decidisses que a tua história muda aqui, não num outro vínculo, não numa outra tentativa? Aqui, agora, contigo. Porque o que viveste não foi um erro, foi uma lição. Porque quem não te mereceu não te tirou valor, apenas revelou quanto precisas recordá-lo tu. Porque soltar não é sinônimo de fracasso, é um ato de coragem, é escolher-te, é dizer-te: eu não nasci para perseguir o que não sabe ficar. E se chegaste até aqui é porque já começaste a despertar. Já estás questionando, sentindo, abrindo-te. Já não és a mesma pessoa que deu play neste vídeo. Agora tens uma pergunta nova pulsando dentro de ti. Que versão de mim nascerá quando deixar de esperar quem nunca me escolheu com amor real? Convido-te a escrever a tua declaração nos comentários. Deixa a frase: hoje me solto com amor e me abraço com força. Que essa seja a tua marca, o teu testemunho, o teu grito de liberdade emocional. Obrigado por estares aqui. Obrigado por te permitires sentir. Obrigado por fazeres parte desta comunidade onde curar é corajoso e ser tu é suficiente. Isto é sabedoria da alma. Vemo-nos no próximo vídeo. E lembra-te, não estás aqui para ser merecido por alguém. Estás aqui para te mereceres a ti. A tua vida não começa quando alguém te ama. Começa quando tu já não te deixas de amar.